bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e conheço o Johnny Ken, que conhece o Jovem Nerd, que conhece o Paulo Coelho, que conhece o Sly. Hoje vamos entender a quantos contatos estamos de qualquer pessoa e por que ainda recebemos memes tão antigos. A noção de que estamos a 6 apertos de mão de qualquer outra pessoa do mundo vem em grande parte do experimento de Stanley Milgram, de 1967. Esse sociólogo queria medir a distância entre as pessoas nos Estados Unidos. Para isso, escolheu 2 destinatários na região de Boston e pediu para voluntários que moravam no meio do país para fazer uma carta chegar a essas pessoas passando por intermediários que podiam ou não conhecer os destinatários ou alguém lá no meio. Até então, não se fazia ideia de quantos passos seriam necessários. Das 160 cartas iniciais, 42 chegaram até o destino final. Surpreendentemente, na média, elas precisaram passar por pouco menos do que 6 intermediários. Noção que foi explorada em uma peça que virou um filme chamado 6 Graus de Separação. Dizer que as cartas que chegaram ao destino explicam a quantos intermediários as pessoas estão no mundo todo é forçar um pouco a barra, mas temos como medir de outras formas. Quem pode explicar isso é o estudo das redes complexas e a teoria dos grafos, criada pelo matemático suíço Leonhard Euler. Como Laszlo Barabashi explicou muito bem no excelente Linked, o melhor livro para se iniciar no tema, Euler conseguiu, entre muitos outros feitos, resolver o desafio das pontes do rio Pregel, em Königsberg, atualmente chamada de Kaliningrad, na Rússia. Em 1735, o rio Pregel, que corta a cidade, tinha 7 pontes ligando as margens e a pequena ilha de Naipov, ali no meio. E um desafio popular na época era tentar atravessar todas as pontes sem repetir nenhuma. Euler representou as pontes como traços ou arestas e cada margem da ilha como um nó ou vértice, ou seja, um ponto por onde os caminhos passam. E mostrou em 1736 que o desafio era impossível. A explicação do porquê está no Saiba Mais. De quebra, ele criou a teoria dos grafos, o campo da matemática que usamos até hoje para entender redes complexas, sejam elas formadas por aeroportos, computadores ou mesmo pelos atores que contracenaram com o Kevin Bacon. No mundo real, estamos mesmo a cerca de 6 apertos de mão de quase qualquer outra pessoa, ou na verdade bem menos, graças à internet. Um grupo da Universidade de Milão que usou contatos do Facebook para avaliar a distância entre as pessoas chegou no número bem mais baixo, menos de 4 contatos. Isso em 2011, com cerca de 720 milhões de usuários. Hoje deve ser ainda menor, já que bateram mais de 1 bilhão e 230 milhões no ano passado. São as ligações entre todas essas pessoas que ajudam a explicar por que você já cansou de um meme que sua tia ainda nem ouviu falar. Apenas em 1999 começamos a entender como a rede de contatos e links se forma na internet, por conta do trabalho de 2 pesquisadores, Rekha Albert e o Barabashi. Os 2 estavam tentando entender como os sites se ligam na internet quando chegaram em um problema. Muitos números seguem uma distribuição próxima de uma média, como o número de amigos médios no Facebook, 338. Mas o número de links que os sites recebem não se parece nada com isso. Se parece muito mais com a concentração de dinheiro no mundo. A maioria tem muito pouco e alguns têm muito. A explicação que eles encontraram é a ligação preferencial. As conexões feitas entre os nós de uma rede não são feitas ao acaso. Imagine que você começou um site hoje. Quais as chances de outras páginas da web apontarem para você? Agora, conforme você vai escrevendo, quais as chances de você apontar para sites como a Wikipedia ou o Google? Alguns recebem tantas conexões que se tornam hubs, nós extremamente conectados que fazem a ligação entre diversos pontos da rede. Esses hubs passam a ser mais atraentes e continuam crescendo em ligações em uma taxa muito maior. Da mesma forma que é mais fácil para alguém que já é muito rico ganhar mais dinheiro. Assim, sites que já são muito conhecidos recebem ainda mais links. Comunidades com muitas curtidas recebem mais curtidas. Perfis com muitos seguidores recebem mais seguidores. Cidades que já são grandes centros atraem mais imigrantes. Quando você acessa a web, principalmente se segue grandes hubs em redes sociais ou se tem muitos contatos, você está a muito menos passos de receber uma notícia ou um meme do que alguém que depende dos amigos ou de e-mails para acompanhar o que está acontecendo, ou quem está lá sozinho no Google+. Cada pessoa na rede tem uma chance diferente de ver uma notícia ou um meme, proporcional ao número de ligações que recebe, como os tweets falando das bombas na Maratona de Boston em 2011 mostram. Você pode ver alguns indivíduos muito retweetados e outros quase isolados.
Conforme os grupos mais conectados são esgotados, a notícia circula cada vez mais em grupos pequenos. Por isso, essas pessoas com menos conexões podem continuar alheias de qualquer coisa por bastante tempo. A sua mãe e aquele amigo que começou a fazer e compartilhar Rage Comics ontem levaram literalmente anos para entrar em contato com o conteúdo que você viu dias ou até horas depois de ser criado. E boatos como de que o Orkut seria pago, que o Erfarsas desvendou ainda em 2006, assustam o seu tio que compartilhou o mesmo sobre o Facebook e agora sobre o WhatsApp. Quantas vezes a turma do Chaves não morreu no Twitter? Mesmo estando a menos de 6 apertos de mão uns dos outros, a informação leva muito mais tempo para percorrer o caminho, a não ser que seja uma celebridade pelada. E se você já tá cansado de memes da semana passada, é uma cilada, Bino. Quem manja dos paranauês, como a Luísa, que já foi, já voltou e já cansou, demonstrou que quanto mais conectada a rede, mais fácil para algo ser transmitido nela. Antigamente, memes precisavam de um grande apelo, tinham que passar dias na cabeça das pessoas para serem passados adiante. Você precisava escrever a corrente na cartinha e mandar para 6 contatos. Ou tinha que esperar segunda-feira para contar no colégio ou no trabalho que o Paul Pfeiffer da série Anos Incríveis virou Marilyn Manson, ou que só usamos 10% do nosso cérebro. Hoje só precisa dar um joinha ou um RT pro Lindomar ou o Bambu. Ou seja, o número de memes e a velocidade com que eles se espalham só deve aumentar, tá? Tranquilo? Então não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo para os seus parentes menos conectados. E assine nosso canal para receber os memes que informam. E até a próxima quinta. Esse Nerdologia foi um oferecimento da Nerd Store, onde você encontra, seguindo os ensinamentos de Pai Mei, a camiseta Soquinho, Soquinho, Soquinho! Vá lá e pede a sua já! Por favor, críticas, sugestões, comentários e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.